O avanço na devastação do planeta vai ganhando alertas cada vez mais dramáticos. Cientistas da Bélgica afirmam que 4 em cada 10 geleiras do mundo inteiro estão próximas de desaparecer. E que esse percentual pode praticamente dobrar se as principais potências mundiais continuarem atropelando o meio ambiente e não adotarem fontes de energias mais limpas. O cientista do clima, Alexandre Costa, professor da Universidade Estadual do Ceará, é o nosso convidado para falar sobre esse assunto. Professor, muito bom dia para você. Obrigada por falar com a gente ao vivo aqui na Globo News. O estudo diz que, se tudo continuar do jeito que está, o aumento médio da temperatura deve beirar os 3 graus, ou seja, quase o dobro do que previa o Acordo de Paris, né? A escalada da temperatura global tem seguido a um nível recorde, especialmente nas últimas décadas. A velocidade de aquecimento global, desde que se iniciou o século XXI, por exemplo, ela é o dobro daquela que aconteceu ao longo do século XX. Então, de fato, hoje o aquecimento global se acelera e talvez uma das questões que tem mais preocupado a nós, cientistas, é que, ao se acelerar o aquecimento, nós, no mínimo, flertamos com perigosos pontos de não retorno do sistema climático. E que podem, esses pontos de não retorno sendo atingidos, o próprio aquecimento global ser retroalimentado, ganhar força própria para além do ritmo de emissões antrópicas. A gente fala, por exemplo, da questão da perda de gelo, né, dos mantos de gelo da Groenlândia e Antártica e do gelo marinho do Ártico, que são superfícies refletoras de luz solar. A perda substancial de gelo que tem acontecido, só na última década nós perdemos 12% da área de gelo marinho do Ártico e 400 bilhões de toneladas de gelo dos mantos da Groenlândia e da Antártica. A perda desse gelo vai provocar uma maior absorção de luz solar. Isso pode acelerar o aquecimento. Secas recorde, ondas de calor, incêndios florestais ocorrendo em grandes biomas, como a nossa floresta amazônica, como a floresta do Congo, as florestas tropicais, né, da Indonésia, e outros biomas, como o nosso Cerrado, nosso Pantanal, etc., podem levar, e têm levado, de fato, a indícios já disso, a mortandade em massa de árvores. E essa mortandade de árvores faz com que esses biomas deixem de ser sumidouros de carbono, ou seja, deixem de ser nossos aliados, deixem de retirar CO2 da atmosfera para emitir CO2. E, portanto, o aquecimento global corre o risco também de se acelerar por conta das emissões em florestas. Fora outros vários fatores. A gente tem aí o permafrost, que é o solo congelado, né, da planície siberiana e de outros locais. Nós temos uma série de riscos a serem atingidos quando você passa de 1,5 grau, como nós estamos nesse momento atravessando, e chegando a 2 graus ou mais. 3 graus de aquecimento, é preciso que a gente... não dá para dourar a pílula mais. A comunidade científica tem um consenso em torno disso. 3 graus Celsius é um aquecimento global catastrófico. Tornará este planeta irreconhecível, tornará várias regiões do mundo inabitáveis e, portanto, agudizará inevitavelmente todos os problemas sociais, de desigualdade, de migração forçada, etc., que a gente já assiste hoje. E, professor, quando a gente vê, por exemplo, a floresta amazônica com números de quase o dobro do desmatamento em relação ao maio do ano passado, essas notícias, elas não são boas, né? Então, eu queria entender o que é preciso fazer, principalmente relacionado ao Acordo de Paris, para que a gente tenha esse cenário modificado. Eu não tenho a menor dúvida de que, quando notícias como a incapacidade que nós temos demonstrado de conter definitivamente o desmatamento, embora se reconheça que o governo atual tenha feito esforços nesse sentido. Mas é muito lamentável também que a gente, ao mesmo tempo, tenha notícias de ampliação da extração e uso de combustíveis fósseis. É o caso, por exemplo, da extração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas ou margem equatorial. Porque, no fundo, nós precisaríamos interromper essas fontes de emissão. São 2 grandes problemas colocados. Um deles é o nosso sistema energético, que segue baseado no uso de combustíveis fósseis. Carvão e gás em termoelétricas, derivados de petróleo sendo usados ainda como a principal base de energia para o transporte, fora outras fontes de energia na indústria. Nós precisaríamos definitivamente
tratar os combustíveis fósseis como aquilo que eles são hoje. São armas de destruição em massa. E, como tal, seria necessário algo muito mais forte do que o Acordo de Paris. Seria necessário um tratado de não proliferação de combustíveis fósseis. Nós precisaríamos ter uma data para o banimento definitivo de, pelo menos começando com o carvão, e não apostar em saídas frágeis, como o mercado de carbono ou mesmo as contribuições voluntárias. Isso precisaria ficar muito nítido. É preciso abolir o uso de combustíveis fósseis em algum momento, e o ideal é que seja o quanto antes. O outro ponto é desmatamento. Tem a ver, né, o primeiro com o sistema energético, o segundo com o sistema de produção de alimentos. O mundo tem uma quantidade limitada de terras férteis, são 104 milhões de quilômetros quadrados. Metade disso deixou de ser bioma e passou a ser antroma, ou seja, terras exploradas diretamente pela humanidade em maior ou menor grau. E, nesse caso, o principal fator é a agropecuária, e, para ser mais exato, a pecuária, a produção de alimentos de origem animal, que responde por 80% das mudanças de ocupação de terra no globo desde, né, o início aí das atividades pelo gênero humano. E aí vejam o seguinte, isso para produzir, veja só, da carne e outros produtos animais, nós só obtemos 37% das proteínas e 18% das calorias. É inadmissível que a gente siga adiante com essa lógica. O nosso sistema alimentar e o nosso sistema energético precisam ser profundamente alterados. O sistema energético precisa apostar em uma menor demanda, em um uso muito mais racional e coletivizado, em que seja priorizado, por exemplo, um bom transporte público eletrificado sobre trilhos, tanto para passageiros quanto para carga, que nós saibamos usar a energia para garantir o acesso a direitos básicos, né? Educação, saúde, hospitais, inclusive de alta complexidade funcionando, a gente precisa de energia para isso, a gente precisa de energia para garantir saneamento. No entanto, a energia tem sido usada para a produção de bens descartáveis, bens fúteis, para fins militares e agora para as big techs, né, para os data centers. Um uso perdulário de energia dificulta uma transição real. Menos energia sendo usada facilitaria o caminho para que 100% dela viesse de fontes renováveis e também sem multiplicar conflitos socioambientais, como infelizmente é o caso de algumas dos empreendimentos de renováveis. Do outro lado, a gente precisava instituir desmatamento zero. O desmatamento não pode mais progredir. Qualquer número além de zero é um grave problema. E isso implica que nós precisamos produzir alimentos para matar a fome de todas as pessoas do mundo com aquela terra que já é usada hoje, preferencialmente reflorestando parte dela e fazendo produção de alimentos com o uso de técnicas de agroecologia, de agrofloresta, que conseguem sequestrar carbono ao mesmo tempo que se produz alimentos. E isso implica também um giro para uma dieta mais baseada em vegetais. Sem que essa ficha caia, sem que nós atuemos como os verdadeiros adultos na sala, nós estaremos encomendando um legado futuro para as atuais e futuras gerações, que é de calamidade. Não há mais como nós, cientistas do clima, usarmos meias palavras. Infelizmente, é esse ponto que nós chegamos, porque faz 20, 30 anos que nós anunciamos isso. E, infelizmente, governos, corporações não nos têm ouvido. Bom, professor, queria te agradecer por essa aula, né? E esperar, então, que as autoridades, os governos, as políticas públicas se intensifiquem, voltadas aí para a proteção do meio ambiente, para a proteção do planeta, da humanidade. Muito obrigada pela sua participação aqui na Globo News. Obrigado pelo espaço, um abraço para todo mundo. Um abraço.